Eis aqui hoje mais um jogo de tabuleiro para compor aí a coleção de pessoas que estão iniciando no hobby e que não quer gastar uma nota logo de cara com isso. Eu vos trago hoje, meus amigos, o Cerco de Runedar. É um jogo aí cooperativo de 1 a 4 jogadores e que tá numa média hoje, tá? Final de ano aí de 2024, de 250 a 280 reais. E ele vale muito esse preço, tá? Não é caro pra tudo que ele oferece. Opa! Tudo bem? Eu sou a Marina Rossi, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no Pinta Nerd. Nesse vídeo hoje eu quero falar um pouquinho da experiência que eu, e a Sara aqui no Pinta Nerd nós tivemos jogando aí esse jogaço que é o Cerco de Runedar. Infelizmente esse aqui eu não vou conseguir ficar com ele aqui do ladinho, porque ele é muito grande, cara. A caixa dele é enorme, isso porque a partezinha de baixo da caixa é o próprio tabuleiro do jogo, né? Então complicado deixar ele aqui do lado. Tá, primeira coisa, a experiência desse jogo, que a gente teve com esse jogo. A primeira experiência foi que eu tentei dar esse jogo de surpresa, de forma surpresa pra Sara. Na verdade, eu consegui dar esse jogo aí de forma surpresa pra Sara, mas ela meio que adivinhou no meio do caminho que jogo que era. É que eu dei também algumas pistas pra ela, ela foi esperta e adivinhou. Ora, quem estava certa? Ela tentou adivinhar. Quem adivinhou? Eu adivinhei. Acontece. Enfim, ela sempre quis ter o Clank. Aí eu tentei dar um jogo mais ou menos parecido. É óbvio que eles são bem diferentes. E por que eu não dei o Clank pra ela? Porque Clank está esgotado em todas as lojas. E também ele é um jogo extremamente caro. Que eu acho que pro nosso início de coleção, pra quem está iniciando no hobby, eu não sei se seria uma forma muito esperta de começar. Porque o Clank custa ali uma faixa de quase R$500. Eu não acredito nisso. Calma. Em Cerco de Runedar, nós somos anões mineradores de ouro que precisam cavar um túnel para fugir de orcs, trolls e goblins que estão invadindo ali a nossa área de mineração. E aqui nesse jogo, a gente precisa ter muita estratégia em conjunto e também uma pitada ali de sorte. Sorte porque a gente precisa derrotar esses monstros enquanto a gente não consegue cavar esse túnel. Os orcs vão entrando aí na nossa mineração e podem invadir a nossa reserva de ouro. Então a gente precisa dar um jeito nesses caras. Então para isso a gente tem ali os dados de combate, São 5 dadinhos que a gente tem ao todo. E cada jogador começa com um deckzinho de 12 cartas cada um. A gente não usa as 12 cartas de uma vez, O que a gente tem que fazer é embaralhar essas cartas, tirar 2 ali da rodada. Essas cartas eu não sei que cartas são essas, vão ficar de fora ali. O meu personagem é o amarelo, sem nome. O meu é o roxo. Decks preparados, esse é o meu deck. Ela está embaralhando, porque a gente precisa embaralhar. A gente nunca vai saber o que vai vir na nossa mão. Depois de embaralhar, a gente tira 2 cartas embaixo do personagem. A gente não vai saber cartas naquelas e nem usar nessa rodada. Separa 5 e deixa 5 pra comprar mais tarde. E essa é a mão dela. Apesar de ser cooperativo, em teoria eu não posso saber o que ela tem na mão. Então eu começo ali com 5 cartas. E nessas 5 cartas, pode ser que tenham orcs. Esses aqui são os nossos orcs, que a gente tem que batalhar com eles todo momento. Todos os decks dos jogadores têm 2 orcs ali no meio deles. E quando esses orcs saem, a gente precisa virar uma cartinha de um deck enorme de orcs. Virar essa carta para ver quantos orcs vão começar a invadir ali a nossa mineração. Nos. Ah, a gente teve que virar isso aqui. Toda vez que vem a carta de Goblin, O goblinzinho já tá ali, ó, pertinho pra pular pra lá. E tem também uma cartinha que, além de vir um orczinho junto, tem uma flechinha pra cima. Isso significa que eles vão andar ali, eles vão começar a invadir, subir a nossa muralha. Sara tirou um goblin, ele subiu. Tá aqui, ó, o bichinho tá aqui, ou o bichinho dela tá ali. E temos mais um aqui que prestes a subir. E começar a invadir ali o nosso campo de mineração. Então, a gente precisa combater esses caras antes que eles chegam na nossa reserva de ouro. Porque se eles chegarem na reserva de ouro, eles vão roubar um ourinho, ó, vazar dali. A gente não pode permitir isso. A gente tem que cavar esse túnel, fugir por esse túnel com os nossos ouros. E outra coisa que é muito importante nesse jogo é a nossa escavação do túnel. Então a gente precisa escavar pedregulhos. Para iniciante são 6 pedregulhos, então a gente precisa pelo menos tirar 6 pedrinhas ali da área de escavação para conseguir tirar um pedregulho maior e abrir um pouquinho do túnel. A gente até liberou ali já. A gente já conseguiu cavar o túnel. Pegamos todas as pedrinhas pra gente conseguir fugir. A gente precisa fazer isso 5 vezes, porque são 5 pedregulhão que a gente tem ali em cima do nosso túnel. Embaixo desses pedregulhos tem goblins. Eles vão nascer automaticamente na nossa área de mineração e a gente não pode minerar mais. Então a gente tem que, ó, zarpar com esses goblins também usando
dados, e eu já vou explicar o porquê que eu tô frisando tanto isso. Tudo que a gente faz, né, tanto a mineração, quanto a coleta de recursos e quanto o combate, a gente faz baseado no nosso deckzinho que a gente tem. E o nosso deck, ele começa de forma simples, né? Então a gente consegue minerar até 2 pedrinhas ali, a gente consegue pegar 1, 2 a 3 recursos, dependendo ali de onde a gente tá, e a gente consegue aí combater, a gente consegue pouquinhas coisas ali de início. Por quê? Porque essas cartas, elas não servem só pra gente coletar, pra gente minerar, pra gente combater, elas servem também pra gente andar. Por exemplo, eu não consigo pegar madeira se o meu anãozinho não estiver na área de madeira. Você pode pegar qualquer recurso. Eu vou minerar. Não vou pegar, eu vou minerar. Ok. Então, eu vou andar 2. Olha lá o bonequinho dela, andou lá. Tava aqui. E vou minerar 2. Descartei 2 cartas pra minerar 2. Porque cada área do nosso tabuleiro serve pra um tipo de recurso. Mas, sei lá, coleta Vamos recurso. lá. Vou coletar, então vou ali na madeirinha. Mandar 2 pra ir ali na madeirinha. 2. Vou coletar 2 madeirinhas. Então, só consigo minerar se eu estiver na área de mineração. Só consigo pegar madeira se eu estiver na área de madeira. Ferro, na área de ferro. Tem isso também. Eu só posso usar a carta para ou andar, ou coletar recursos, ou combater, ou minerar. Então, existem outras cartas no jogo que vão melhorar o nosso deck. É por isso que ele é um deck building, né? Só que pra gente conquistar essas cartas, a gente precisa de recursos. Aqui. Vou colocar já aqui na carta. Vai faltar uma pra eu conseguir pegar essa carta aqui, que vai ser pauleira. E aí essas cartas vão dar aí a opção da gente poder combater até com 4 dados, pra gente coletar 3 recursos de uma vez, pra gente minerar 2 a 3 de uma vez, entendeu? Então é uma melhoria muito grande que vai ajudar a gente aí no decorrer do jogo a minerar ali, ó, mais fácil pra gente zarpar nesse túnel aí. Aí eu descartei a carta lá e vou pegar essa daqui. Por quê? Ela me dá uma coisa de cada, então, tipo, eu posso fazer qualquer coisa com ela. Então imagina, né, que se a gente vai entrar em combate, quanto mais dados a gente puder rolar, melhor mais sorte a gente vai ter ali pra combater os monstros. Então, essas cartas aí que a gente vai conquistando, essas melhorias, né, ao decorrer do jogo, ajuda demais a nossa jogabilidade. Porém, não é tão simples, eu vou lá, eu vou coletar todos os recursos, botar nessa carta aqui e vou adicionar aqui no meu deck. Não, eu preciso jogar uma carta anterior do meu deck fora. Então ela conseguiu pegar aqui. Conseguiu, ela pegou Minha cartinha dela. Aí eu tenho que jogar uma fora, no caso eu escolhi esta aqui pra jogar fora. Não é assim muito bom pra mim, porque eu posso pegar qualquer recurso com essa carta, mas ao mesmo tempo é a única que eu não perco, por exemplo, batalha, né? Então minha intenção é ter mais força, então... É isso. Adeus! Lembrando que existem 2 Jorks no nosso deck. E essas 2 Jorks a gente não pode retirar do nosso deck. Elas vão continuar ali pra sempre. E, mano, é assim, é um jogo estupidamente difícil, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente vai fazendo tudo isso, fala, mas você falou que é só coletar recursos pra conquistar mais cartas de melhor e aí você consegue ter um combate. Só que pensa que enquanto a gente tá fazendo isso, os orcs estão entrando lá na nossa mina e vão roubar o nosso ouro e a gente tem que combater eles. Então, às vezes a gente não vai usar o espaço que a gente tá pra minerar ou pegar com recursos, a gente vai usar aquele espaço pra simplesmente bater, porque enquanto tiver orcs também, por exemplo, na nossa área de madeira, a gente não pode coletar madeira, entendeu? Então a gente tem que zarpar com esses caras aí, a gente tem que, meter bronca neles. Toda hora vai ter um subindo, toda hora vai ter um quase chegando na nossa reserva de ouro. Então fica tudo um pouco mais difícil pra gente coletar recursos e bater ao mesmo tempo, já que eu só posso usar a carta pra uma coisa ou outra, né? Pra mim, mesmo ele sendo um jogo estupidamente difícil, é um ótimo jogo pra quem está iniciando no mundo dos jogos do tabuleiro moderno. E por que que eu acho isso? Ser um jogo cooperativo já ajuda bastante a iniciar uma pessoa nesse hobby. Ele ter tantas mecânicas envolvidas nele num joguinho só, como o de próprio deck building, o de combate, o de rolagem de dados, o de mover-se ali pelo tabuleiro, coletar recursos. Então acho que tudo isso é muito legal para você iniciar a pessoa nesses tipos de mecânicas, porque existem jogos que existem só uma mecânica, como por exemplo de só coletar recursos e mover-se ali pelo tabuleiro, ou só de deck building, enfim. Então é legal a pessoa já entrar com várias mecânicas para ela ir se acostumando com esse modo de jogar. E apesar dele ter tantas coisas nele, né, porque ele é um jogo que tem muitas coisas nele, muitas mesmo, pra você montar ele demora um pouquinho, mas as regras são bem simples. Mesmo sendo difícil, tem regras simples que você consegue aí passar pra uma pessoa que tá começando. Inclusive, eu acho que ele é muito bom pra família também, né? Jogar em família. É importante falar, gente, que ele é um jogo aí que tem a sorte, assim,
envolvidíssima, como eu falei, você depende da rolagem dos dados pra você enfrentar os monstros, então por muitas vezes você vai rolar os dados, simplesmente não vai conseguir derrotar os monstros. Preciso de 2 desse, ou seja, eu preciso de 2 dados assim ou um assim desse. pra mais. Yes. Meu Deus, que azar. E mesmo ele tendo essa sorte envolvida, eu, Marina, como uma pessoa que odeia jogos de sorte, ele não me incomoda em nada. Por quê? Porque você pode dividir as tarefas que cada um vai fazer. Então, por exemplo, o Fel já fala, eu não tenho sorte nos dados, tal, tá, Marina, então você não vai combater, você vai coletar recurso. Beleza, minha estratégia então aqui é coletar recurso, vou montar o meu deck ali pra coletagem de recursos. Apesar de que em certos momentos, sim, eu vou ter que combater, não vai ter o que fazer, eu vou estar no mesmo lugar do orc ali, vou pra batalha, né, vou tentar tirar esse cara aí antes que ele roube nossas pepitas de ouro. Muitas vezes acontece, muitas vezes eu tenho sorte. Olha só, talvez os dados do Cerco de Runedar sejam melhor pra mim. E é importante frisar de novo que é um jogo difícil, que a única vez que a gente conseguiu ganhar foi a primeira vez que a gente jogou. Diria que é sorte de principiante. E eu acho que o fato de depender muito do que vem ali nas cartas dos orcs é bem desafiador nesse jogo também, além, né, da rolagem de dados. Bom, na minha mão veio um orczinho dessa vez. Agora vamos lá. Então, Uhul! Cerco. Isso aqui vai ficar comigo até a próxima rodada. Na próxima rodada, esse aqui é ativado. vai ativar. E o que acontece com ele? Se ele ativar e a gente não resolver e abrir todos os cercos, a gente perdeu. Mas qual que é o cerco? O cerco é essas fichinhas aqui. Então, como eu falei, né, cada deckzinho tem 2 orcs, o que faz a gente virar ali as cartas dos orcs. Conforme a gente vai avançando ali no baralho dos orcs, chegando ali pro nível 3 a 4, a gente começa a tirar umas cartas que são 2 específicas, que pode dificultar muito a vida, e é por isso que é um jogo bem mais complicado. Acabei de tirar essas 2 cartas e pra nossa sorte vieram essas 2 cartinhas aqui. E quando elas vêm, assim, automaticamente a gente tem que fazer o que é pedido. Então veio um cerco, a gente vai ter que abrir um bichão lá. A gente já ativou a catapulta acontece o quê? A gente perde um dos nossos espaços de melhoria do nosso deck. E aí a gente tira uma carta daqui, no caso veio essa daqui, né, ela tava assim. Aí eu virei, veio 2, aí eu venho aqui no espaço 2, ó, tem um 2zinho bem aqui, ó. E tampa ele. Tampa ele e a gente perde um ouro. E agora a gente vai ter que abrir um cerco também, porque veio uma atrás da outra. Então a gente abre as duas. Ai, é sério que eu vou ter que abrir um cerco? E ali a gente já tá com um trollzinho, um goblinzinho, um orczinho, sei lá, já ativo ali, porque a gente já conseguiu minerar mais um espaço do nosso túnel. Então a gente vai ter 2 problemas pra lidar. Pronto, então agora a gente tem que tirar 3 e 3, ou seja, 6, pra tirar aquele ser dali. Lembrando que eu tenho 5 de catapultas, ou seja, vou poder colocar mais cartas de catapulta ali, bloqueando todos os nossos espaços e as nossas melhorias, ó. Já era. Se eu virar a 5ª carta de catapulta, se eu tirar ela dali, já era, perdemos o jogo instantaneamente. Torre de cerco, a gente tem 5 cartinhas de trolls, que se a gente virar as 5 cartinhas de troll também, já era, perdemos. Além de tudo, a de cerco ainda traz o troll pra dentro ali da nossa área de mineração. É um jogo que a gente tem apenas uma forma de ganhar. E diversas formas de perder. Forma de ganhar é a gente conseguir escavar o túnel de vez. Formas de perder, como eu falei, abrindo a 5ª carta de catapulta ou de cerco, a gente perde instantaneamente. Se todos os orcs conseguirem pegar os nossos ouros, terminando o ouro ali da nossa reserva, já era, perdemos também. A gente precisa sair do túnel com ouros ainda na reserva. Se a última carta de orc for revelada, também a gente perde. Ou seja, tem muito mais chance da gente perder no jogo do que a gente ganhar. E eu acho que é essa dificuldade toda que o jogo tem que deixa ele mais legal. Porque se é um jogo fácil, ganhamos 3 vezes já nesse jogo, beleza, muito fácil, não quero nem mais jogar, não tem graça. Agora, se ele é um jogo desafiador, a gente sempre vai querer montar novas estratégias pra conseguir ganhar no jogo. Então eu acho que é sempre legal. Por quê? Porque a gente sempre vai ter coisa pra fazer também. Então, a gente sempre vai ter um recurso pra coletar, a gente sempre vai ter um orc pra derrotar, a gente sempre vai ter um goblin ali enchendo o saco, um trollzinho que vai vir ali no meio, a gente sempre vai ter uma carta de melhoria que a gente vai querer. Ou seja, é um jogo que a gente sempre tá jogando, mesmo quando não é a nossa vez, porque a gente pode conversar com outro jogador pra tentar bolar estratégia. E é por isso que eu insisto até que ele é um jogo bom pra iniciante. Quando eu iniciei no hobby, eu só queria jogos cooperativos. Por que eu só queria jogos cooperativos? Porque eu cansei de perder em jogos que precisa de sorte, né? Eu acho que a minha bagagem, a maioria das pessoas que não jogam, né, os jogos de tabuleiro modernos hoje, é War, Banco Imobiliário e por aí vai. E eu nunca fui uma boa jogadora de War.
Por quê? Porque tem dados, e eu dependo dos dados. Então se eu só tiro 1 ou 2, como que eu vou ganhar esse jogo? Nunca. Muito pelo contrário, eu vou acabar até perdendo todas as minhas tropas, ficar de fora e assistindo os outros jogar. Fica aí mais um jogo aí que tá compondo a nossa coleção de pessoas iniciantes e que eu super indico aí pra quem tá iniciando também, que é um jogo um pouco mais desafiador, ó. Cerco de Runedark, que não é tão caro. Como eu falei, ele tem muita coisa, né? Ele tem ali os tokenzinhos de madeira que são os recursos, são super bonitinhos, bem feitos. Pepitinha de ouro, cara. Olha que coisinha mais fofa que é isso aqui. Várias pepitinhas aí pintadas de dourado. Tem ali o próprio tabuleiro. Esse é o tabuleiro que a gente monta, né? A gente precisa colar essas pecinhas aqui, ó, que são com imagenzinhas, a gente cola. Aqui a parte de túnel, que eu falei, onde ficam os pedregulhos, que também são tokens de madeira. E aqui, ó, no meio é onde fica a nossa reservinha de ouro. Aqui do lado é onde ficam os nossos recursos. E aqui a nossa mineração, né? Tem a portinha aqui do túnel, né? Ela fica aqui, a portinha do túnel. E aí os orcs vão ficando aqui na nossa lateral e adentrando, né? Que é a nossa muralha, né? Digamos assim. E aqui é pra gente se guiar, né? Conforme a gente vai comprando as cartinhas, eles vão aparecendo de determinado lado. E aí a gente se guia pela entrada da nossa mina. Ele vem com os monstros também, ó. Que você pode colocar em pedestalzinho e guardar, né? Nos saquinhos que vem. Então esses daqui são os trolls. Esses aqui são os nossos orcs. E esses aqui são os goblinzinhos que surgem lá do nosso túnel. Então é um jogo que super vale o valor dele. Eu sei que ele é um pouco mais caro pra quem tá iniciando, pelo menos eu acho, né? Eu iniciei em jogos 150, até bater na porta dos 200. Vocês viram aí nas filmagens que a gente fez de uma partida, né, de gameplay que a gente fez, como é que a gente dispôs aí tudo na mesa. Enfim, acho que eu já falei demais também, né? Gosto, indico pra quem tá iniciando. É um jogo que eu acho que o preço dele tá muito bom. Dá pra família jogar, dá pra você levar pra festas também. Jogaço. Então tudo que eu peço pra você agora é se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau!